Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é transporte de membrana com foco no transporte ativo. Para a gente começar, a gente vai relembrar e aprender também alguns conceitos novos. A gente vai relembrar o conceito da estrutura bioquímica da membrana. A gente também vai entender o que é uma solução, o que é um gradiente de concentração e também saber classificar um meio como hipotônico, hipertônico ou isotônico. A gente vai começar relembrando sobre a estrutura bioquímica da membrana. A membrana de uma célula é formada por uma dupla camada de fosfolipídios com carboidratos, proteínas e outros lipídios aderidos à sua estrutura. A gente também tem que saber o conceito de solução. O que é uma solução? É uma mistura homogênea entre solvente e soluto. Por exemplo, um soluto pode ser um açúcar, um sal, uma proteína, um hormônio. Geralmente o soluto está em menor quantidade e ele é dissolvido por uma substância em maior quantidade chamada solvente. Por exemplo, numa mistura de água e sal, a água seria o solvente e o sal o soluto. Quando a gente se tratar dos seres vivos, geralmente o solvente que a gente vai estar falando é a água. Ela tem até o nome de solvente universal. Por quê? Porque ela é uma substância que dilui grande parte das substâncias encontradas nos seres vivos. Então, eu preciso saber o que é um soluto, o que é um solvente e o que é uma solução. É importante eu também saber o que é o conceito de gradiente de concentração. Vamos pensar um pouco. Aqui eu tenho um copo dividido por uma membrana semipermeável composto por água e algum soluto. O soluto está representado pelas bolinhas vermelhas. Perceba, desse lado, o lado A tem muito mais soluto do que o lado B. A quantidade de solvente é praticamente a mesma. Mas como desse lado há uma maior concentração de uma determinada substância, que aí no caso é o soluto, eu digo que o lado A é o lado do gradiente de concentração. Ou seja, o gradiente de concentração é o local onde há a maior concentração de uma determinada substância. Vamos ver. Perceba, nessa imagem a gente já enxerga a membrana da célula. Por que a gente sabe que é uma membrana? Porque a gente já vê a dupla camada de fosfolipídios. Eu tenho uma substância representada pelas bolinhas. No meio extracelular, do lado de fora da célula, tem muito mais essa substância do que do lado de dentro, no citosol, ou seja, no citoplasma. Aí a pergunta é, onde está o gradiente de concentração? No meio externo ou no meio interno? Se você respondeu que está no meio externo, você está correto. Perceba, aqui a maior concentração dessa determinada substância. Então, o meio externo é o lado do gradiente de concentração. E por fim, antes da gente começar a falar de transporte de membrana, a gente precisa saber um pouco sobre a classificação dos meios. O meio é o local onde a célula vai estar inserida. Então, quando a gente falar do meio, é do local. Eu não estou falando especificamente da célula, mas no local que ela está inserida. E o local pode ter três classificações. O meio pode ser isotônico, hipertônico ou hiportônico. Tudo vai depender da quantidade de substâncias. Perceba. Aqui, nesse meio, ele é chamado de meio hipertônico. Porque a quantidade de substâncias do lado de fora da célula é maior do que do lado de dentro. Hiper significa muito. Ou seja, esse lado é o meio hipertônico, ou seja, uma alta concentração de substâncias em relação ao interior da célula. Já o meio isotônico, iso é da palavra igual. A quantidade de substâncias fora e dentro da célula é exatamente a mesma, o meio isotônico. A quantidade de substâncias do lado de fora e do lado de dentro da célula é a mesma. Já se eu falar no meio hipotônico, significa que este meio, esse local, tem menor quantidade de substâncias em relação ao interior da célula. Perceba, dentro da célula tem muito mais essa substância do que do lado de fora. Ou seja, esse meio é hipotônico em relação ao interior da célula. Essa outra imagem vai ajudar a gente a entender. Se a gente pensar que a parte azul é o lado externo, é o meio,
e a parte amarelada é a célula, ou seja, o meio interno da célula, a gente pode entender a classificação dos meios. Por exemplo, o meio hipotônico significa que a quantidade de substâncias no meio é menor que o interior da célula. Por isso esse meio ele é hipotônico. Ele tem menos substâncias do que o interior da célula. Já o meio isotônico, a quantidade da substância do lado de fora e do lado de dentro da célula é exatamente a mesma. O meio é isotônico, é igual. Já o meio hipertônico é aquele meio que tem a quantidade de substâncias bem maior no meio do que no interior da célula. Agora que a gente já sabe a classificação dos meios, a gente pode começar um pouco mais a falar sobre o transporte de membrana. Só que antes é importante a gente esclarecer que a natureza ela tem um comportamento. A natureza ela tende ao comportamento do equilíbrio. A natureza gosta do equilíbrio. O que isso quer dizer? Que geralmente as substâncias elas sempre vão tender a se fluir a um transporte sempre buscando o equilíbrio. Olha nessa imagem. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável e que permite a passagem de determinados solutos para o outro lado. Com o tempo, parte desse soluto passa para o outro lado, buscando sempre o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? A quantidade de um lado e do outro seja a mesma. Aqui eu percebo um desequilíbrio. O transporte da substância sempre vai tender a equilibrar a quantidade de substâncias no local que ela está. No nosso caso, como a gente vai falar da célula, dentro da célula. Olha um outro exemplo. Aqui também é uma vidraria separada por uma membrana semipermeável. Aqui eu tenho pouco soluto e aqui eu tenho muito soluto, mas a quantidade de água é a mesma. Como a tendência da natureza é buscar o equilíbrio, parte dessa água se transloca para esse lado. Perceba, para sempre buscar o equilíbrio nessa dissolução. Agora sim, sabendo sobre os gradientes de concentração, sobre o que é uma solução, relembrando a estrutura bioquímica da membrana e sabendo classificar os meios, agora sim a gente vai falar sobre o transporte de membrana. E o que uma célula transporta para dentro ou para fora dela? Algumas substâncias como água, proteínas, sais minerais, hormônios e vitaminas. Agora, o transporte de membrana pode ter duas classificações. Ou ele é um transporte ativo ou ele é um transporte passivo. Qual que é a diferença? Um transporte ativo, ele precisa ser ativado. Como? Ele gasta energia. Então, o transporte ativo tem um gasto energético para a célula. Já o transporte passivo, não. Ele não tem gasto energético. Ele acontece sem a célula ter nenhum prejuízo de energia. Só que a questão é, como que a gente vai enxergar ou vai classificar esse transporte com gasto ou sem gasto de energia? A gente precisa lembrar daquele conceito da natureza, que a natureza tende, busca e gosta do equilíbrio. Então vai funcionar mais ou menos assim. Se eu tenho uma substância que está indo a favor do gradiente de concentração, ou seja, buscando o equilíbrio, perceba, nesse lado eu tenho uma grande quantidade de determinada substância, desse lado não. Se essa substância for para esse lado, buscando o equilíbrio sempre, a favor do gradiente de concentração, isso significa que não vai ter gasto energético. Por quê? Porque como está tendendo ao equilíbrio, a natureza não vai gastar energia, porque essa tendência é natural. Já, olha essa questão. Eu tenho aqui um lado que tem muita quantidade de substâncias e desse lado eu tenho pouca. Mas mesmo assim, se eu quiser trazer essa pouca quantidade para esse lado, favorecendo o desequilíbrio, se eu vou favorecer ainda mais um desequilíbrio, se eu vou causar ainda mais desequilíbrio, isso só vai acontecer se a gente for contra a natureza. Então, nesse caso, o transporte vai ter que ser ativado, ou seja, vai ter que ser ativo, vai ter que ter um gasto de energia. Bom, então, quais são os tipos de transporte ativo que existem? Existe a bomba de sódio e potássio, a endocitose e a exoxitose. A gente vai ver cada tipo de transporte ativo que tem dentro da célula, ou seja, transportes em que há gasto de energia, ou seja, transportes onde a gente vai favorecer ainda mais
o desequilíbrio da quantidade de substâncias em relação ao meio. Então vamos lá. O transporte ativo, ele vai gerar um gasto do que a gente chama de ATP. O que é ATP? É um gasto de energia, moléculas que fornecem energia. Perceba, desse lado da célula eu tenho uma alta quantidade de substâncias, desse lado eu tenho uma baixa quantidade de substâncias. Como é um transporte ativo, ou seja, ele vai ainda provocar ainda mais o desequilíbrio. Então, nesse caso, a menor quantidade de substâncias vai para o lado onde tem maior, favorecendo ainda mais o desequilíbrio. Olha aqui, um outro exemplo. Aqui eu tenho dois quadradinhos e aqui eu tenho uma infinidade de quadradinhos. Para favorecer o desequilíbrio, essa pouca quantidade de quadradinhos vai ir para o lado onde ainda tem a maior quantidade, vai estar ainda mais desequilibrado. Esse tipo de transporte vai ter um gasto energético, vai gastar ATP, vai gastar energia, por isso, transporte ativo. O primeiro transporte ativo que a gente vai estudar é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio diz o seguinte, que no lado externo da célula tem muito mais sódio do que do lado de dentro. E do lado de dentro da célula tem muito mais potássio do que do lado de fora. Perceba, há um desequilíbrio. Porém, a bomba de sódio e potássio vai permanecer, vai favorecer esse desequilíbrio. Enquanto aqui no lado de fora tem mais sódio do que do lado de dentro, mesmo assim a célula vai continuar enviando sódio para o lado de fora. E do lado de dentro, como tem mais potássio, a célula ainda vai continuar enviando mais potássio ainda, para ter mais potássio dentro da célula. Então perceba, maior quantidade de sódio do lado de fora da célula e maior quantidade de potássio do lado de dentro da célula. Mesmo assim, mesmo tendo maior quantidade de sódio do lado de fora da célula, a célula a todo momento continua colocando sódio para fora, favorecendo o desequilíbrio. E mesmo tendo muito potássio do lado de dentro da célula, a célula ainda continua colocando potássio para dentro. Essa é a bomba de sódio e potássio. Vamos ver como ela funciona. Perceba, enquanto aqui tem uma maior quantidade de sódio para o lado de fora da célula, a célula continua enviando sódio para o lado de fora. O lado de dentro da célula tem muito mais potássio. Mesmo assim, ela ainda continua mandando potássio para o lado de dentro, favorecendo ainda mais o desequilíbrio. Como essa bomba, essa proteína que coloca o potássio para dentro da célula e o sódio para fora da célula, funciona tudo na mesma estrutura, pelo um gasto energético, eu vou chamar ela de bomba de sódio e potássio. Um outro exemplo que a gente tem é o exemplo da endocitose. A endocitose também é um tipo de transporte ativo que tem gasto de energia. Como é que vai funcionar? Parte da membrana da célula começa a englobar essa substância através da membrana, de forma a formar um endossomo e colocar essa substância para dentro da célula. Tá vendo? Se essa substância ela for uma partícula sólida, a gente vai chamar a endocitose de fagocitose. Se essa substância for líquida, a gente vai chamar de pinocitose. Então, a endocitose, endo, é um transporte que vai funcionar para dentro da célula. Como? Através do englobamento, através de uma evaginação na membrana da célula. Veja, como se parte da membrana da célula sofresse uma alteração para colocar uma substância dentro dela. Endocitose, uma substância para dentro da célula. Já o outro transporte ativo que existe é a exocitose. A exocitose, na verdade, é enviar uma substância para fora da célula. Ou seja, eu tenho uma substância, geralmente essa substância foi empacotada pelo complexo de Golgi lá, numa vesícula, ela chega, adere à membrana da célula e depois ela é expulsa pela membrana celular. É um outro transporte, só que a diferença é que é para o lado de fora da célula, tá? É uma expulsão. Bom, para a gente revisar, a gente lembra aqui, o que a gente aprendeu hoje? O que eu preciso terminar essa aula e eu saber? A gente tem que saber o que é um transporte de membrana, a gente tem que saber o que é uma solução, a diferença entre soluto e a diferença entre soluto e solvente.
A gente tem que saber também o que é um gradiente de concentração, saber classificar um meio que a célula está como hipotônico, hipertônico ou isotônico. Também saber qual que é a diferença entre transporte ativo e transporte passivo e também saber as características dos principais transportes ativos, que é a bomba de sódio e potássio, a endocitose e a exocitose. Por fim, a gente termina a aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau!